Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite de aprendizado, que possamos sair daqui, depois deste vídeo, um pouquinho melhores do que aqui chegamos, que possamos aprender com essa situação tão complexa que temos vivido não só no Brasil, mas por todo o mundo, que a gente possa aprender tanto individualmente como coletivamente, pensando no próximo, na caridade. Então hoje eu vou falar sobre o capítulo 17, item 3, Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, homem de bem. Neste capítulo, algumas qualidades são destacadas para o verdadeiro homem de bem. Claro que aqui não diz todas as qualidades que o homem de bem deve ter, porém, se a gente tiver um pouquinho, né, ou a gente se esforçar um pouquinho para seguir uma dessas indicações, a gente vai estar cada vez mais próximo e cada vez mais no caminho de ser um homem de bem. Porque o verdadeiro homem de bem, ele procura agir sempre, em qualquer circunstância, pensando e se colocando no lugar do outro, no lugar de qualquer pessoa, obedecendo às leis de justiça, obedecendo às leis do amor, às leis da caridade. O verdadeiro homem de bem, ele vigia, né, no seu desenvolvimento, nas suas atitudes para o seu desenvolvimento individual e coletivo. Ele verifica no irmão a oportunidade de se melhorar, de se desenvolver. Ele também não se omite a qualquer situação que o coloca, de fato, a ter alguma atitude em prol do bem. Ele confia em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Ele sabe que fora das leis de Deus, nada acontece, porque nada é por acaso. Ele submete esta certeza a estas leis. Ele confere a elas, né, a que seu filho confiou. Então, o verdadeiro homem de bem tem Jesus como seu modelo, né, que mandado por Deus esteve entre nós. Então, ele mantém nele esta fé. Ele submete a ele as suas vontades e sempre as vontades do bem. O verdadeiro homem de bem, ele tem fé no futuro. Ele coloca os seus bens espirituais acima de qualquer bem material. Portanto, Jesus nos convida a experimentar o verdadeiro significado de um homem de bem, que é pensar em prol no outro, na sua essência espiritual. O verdadeiro homem de bem, ele aceita esse futuro, essa fé futura, né, no verdadeiro bem, lembrando que todas as ações que ele fez no passado e que faz ele agora no presente, vai cometer a ele um futuro próspero. Ele tenta desenvolver esse lado espiritual acima de qualquer situação, porque ele sabe que é essencial para o seu aprendizado. Porque se ele quer estar neste funil em prol do bem, ele tem que pensar na sua elevação, nesses valores espirituais que ele deve ter, em desenvolver isso com grande segurança, com grande equilíbrio. Claro, haverá dor, haverá sofrimento, haverá caminhos tortuosos muitas vezes, mas que o verdadeiro homem de bem sabe que ele terá que trabalhar essa sua imperfeição em prol de uma perfeição e que essas vicissitudes da vida irão apoiá-lo nesse desenvolvimento. São provas, né, que a gente precisa reconhecê-las e merecê-las para nos desenvolvermos. Então, o verdadeiro homem de bem, ele trata os outros como ele gostaria que fosse tratado, né? É a fé na justiça misericordiosa, no amor de Deus, que vai sustentar ele nessas provas.
né? Nessas provas que são naturais para nós no nosso dia a dia e que é um processo natural de desenvolvimento. O homem de bem, ele faz o amor pelo próprio amor, ele faz o bem pelo próprio bem, né? Ele não pensa no bem como uma forma de retorno para si, né? Em todas as ações que são lhe colocadas, o verdadeiro homem de bem, ele trata em fazer o bem com o bem e não com o mal, né? Ele não se omite neste bem. Eu não faço nada de mal para ninguém, mas ele se omitindo ao bem, ele não estará se elevando, né? Ele torna-se forte nesta elevação. Ele age com justiça, se sacrificando os seus bens pessoais, os seus anseios, os seus desejos em prol do coletivo, né? Em prol do próximo. Ele tem a capacidade de reconhecer os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Ele sente prazer neste bem, em auxiliar esse próximo. Como é gostoso quando a gente faz alguma coisa de bem, de bom para os outros, como isso é voltado para nós como uma verdadeira enxurrada de boas coisas e bons sentimentos e sentimentos felizes. E o verdadeiro homem de bem, ele trata isso da maneira mais pura e mais simples, né? Ele encontra satisfação, né? Essa é a palavra, nestes benefícios que distribui, né? Nesses serviços que ele presta, nas venturas que ele promove, nas lágrimas que ele seca, nas consolações dos aflitos. Ele pensa primeiro no outro, ele age para o outro. Ele não analisa as custas que ele terá diante dessas ações. Ele só pensa nos momentos de felicidade e satisfação que ele terá. O verdadeiro homem de bem, ele é humano, ele é benevolente para com todos, ele não tem preconceito de raça, ele não tem preconceito de cor, ele analisa os seus irmãos como sendo os seus próprios, né, que fazem parte da sua família, né, dos seus amigos mais queridos. Porque quando a gente fala sobre caridade, sobre se colocar no lugar do outro, é muito mais difícil quando a gente fala sobre esse outro lá fora, né? Fora dos nossos lares. E o verdadeiro homem de bem não tem isso como uma dificuldade, né? Ele trata isso como um processo evolutivo, na sua felicidade e na felicidade do outro. Ele sente compaixão, ele busca isso como um valor para ele, nesta caminhada, porque serão, como eu já disse, dias difíceis, serão dias não tão perfeitos, mas que ele trabalha em prol destes irmãos. Ele respeita o verdadeiro homem de bem, as convicções sinceras dos outros. Ele não censura ninguém, porque ele sabe que todas as suas experiências negativas ou positivas irão colocá-lo, né, no caminho do bem, né, como uma educação individual, nesse desenvolvimento. Claro que todos nós temos o livre-arbítrio, cada um tem o seu, mas o homem de bem, ele tenta respeitar isso em prol do outro, né, em prol dos ensinamentos de Deus para com seus filhos, né? Ele coloca isso como se fosse uma conquista. Em todas as circunstâncias, o homem de bem é guiado pela caridade, sempre pela caridade. É o guia maior dos seus ensinamentos, porque ele tem a oportunidade, né, a possibilidade em cima desta caridade, que aí eu falo numa caridade, como diz os evangelhos, não uma caridade material, amigos. A gente coloca sobre uma convicção de caridade espiritual, em elevação do espírito, né? Em se beneficiar deste auxílio ao próximo para si mesmo, né? O homem verdadeiramente de bem, ele não prejudica ninguém, né? Ele não trata as conversas ou palavras de forma maldosa, ele não fere as pessoas, ele não despreza ninguém. Ele se coloca acima de tudo no lugar do outro, na empatia
em se colocar no lugar do outro. Ele recua se alguma questão não foi lhe colocada de uma forma muito mais ampla em benefício do seu irmão, né? Ele despreza, ele recua se isso não for colocado em benefício dos seus irmãos. E sim, ele se coloca no lugar destes irmãos, né? Ele não causa a estes irmãos qualquer sofrimento. E quem é que não teve ou não tem nenhum pecado que possa atirar a primeira pedra? Se todos nós somos pecadores e estamos no caminho em prol do bem, que possamos aprender a se colocar no lugar do outro, dos nossos irmãos, com um olhar de caridade, de auxílio, de amparo, sendo benevolente. Benevolência, né? Benevolência auxiliando. Então, pensemos que em qualquer situação de desajustes, de incompreensão, de discussões, sendo elas agora muito mais em nossos lares, né? Porque hoje, estando nós todos aí dentro de seus lares, de suas casas, convivendo com seus parentes mais próximos, com seus filhos, com seus esposos, suas esposas, a gente tem que se colocar no lugar do outro, em caridade, em ouvir. E a gente tem que ter satisfação nessas colocações, né? Em ser mais calmos, em estarmos presentes de fato na vida do outro, no auxílio ao próximo. E se agora estamos todos nós em casa, fazendo com que este cenário de amor e luz esteja 100% dentro dos nossos lares, a gente tem que aproveitar, ou devemos, na verdade, aproveitar esta oportunidade que está nos sendo dada de conviver com aqueles que nos amamos, que amamos de forma tão benevolente, tão caridosa, tão necessária para que a gente possa se aproximar daqueles que amamos. Então pensemos que o verdadeiro homem de bem, ele se coloca mais no lugar do outro do que de verdade nos seus interesses individuais. Que a gente possa pensar nisso com bastante sensatez, que a gente possa pensar nisso com bastante tendo um pensamento de bastante caridade, de amor fraterno para conosco e que para os nossos irmãos. E que esses irmãos agora estão aqui e do nosso lado, dos nossos lares. E que também podemos pensar, aliás, que temos pessoas do lado de fora dos nossos lares que estão precisando de palavras de auxílio, claro, de caridade material, porque tem muitas pessoas necessitadas, mas o verdadeiro homem de bem, ele se coloca no lugar do outro, acima de qualquer circunstância, pensando sempre nos ensinamentos de Deus nosso Pai e de Jesus, nosso irmão, que esteve aqui entre nós e nos ensinou a melhor e maior palavra de todos os tempos, que é o amor. Que assim seja, graças a Deus.